Eu acordei feliz e, ao mesmo tempo, com um ardor no coração. Aí, eu fui olhar para o ardor no coração. Eu pensei, por que eu estou com ardor no coração? Sabe o que eu vi? A dor das pessoas. E eu vi a minha responsabilidade de dar uma gotinha de alívio, uma gotinha de luz, uma gotinha do que eu aprendi para as pessoas que chegarem até mim. Não porque eu seja especial, eu não sou nada a mais do que nenhum de vocês. Nenhum daqueles que estão aqui, nenhum daqueles que vão chegar. Apenas eu escolhi esse caminho, apenas eu me empenhei para estar nele, porque eu precisei dele, sabe? Eu precisei para mim. Então, eu não sou melhor do que vocês, eu não sou uma mestra, nem uma iluminada, quer dizer, todos nós somos luz. Mas eu não sou melhor do que ninguém, e eu não tenho uma verdade absoluta. Mas eu trilhei um caminho e encontrei algumas respostas, e eu vou compartilhar elas com vocês hoje, porque elas podem ajudar o seu caminho também. E o que mais me fez começar tudo isso, porque no meu processo, eu não tive ninguém que me estendeu a mão para me conduzir a esse processo. E eu passei por muitas questões, e que eu vou contar a minha história um pouco para vocês daqui a pouquinho. Mas o meu objetivo maior de estar dividindo isso com vocês é porque eu sei como é trilhar esse caminho sozinha. Eu sei, eu trilhei ele. Então, a cada pessoa que eu ajudo, eu sei que eu sinto como se, poxa, olha, ela não está passando, ele não está passando por aquilo que eu passei, e isso é muito bom. É como se saber a dor de quem percorre esse caminho sozinha me fez querer ajudar as pessoas ao máximo que eu posso ajudar. E eu atendia um por um no consultório, uma pessoa por hora no consultório. E era muito pouco, as pessoas pediam mais, Fran, faz um curso, Fran, me ensina, eu preciso de um curso seu, você devia montar um centro espírita, algumas pessoas falavam, você sabe tanta coisa, você devia montar um curso. Eu ouço isso há muitos anos. Mas eu não tinha coragem. Porque é meio desafiador, sabe? Você tá assim diante de tantas pessoas, sendo uma pessoa normal, eu tenho questões também. Eu tô aprendendo com vocês, junto comigo, com meu marido, com os meus filhos, com a minha vida. Mas aquilo que eu compreendi, aquilo que eu aprendi durante tantos anos, eu vou passar para vocês. E é isso que me faz feliz, é saber que eu tô ajudando, de alguma forma, as pessoas, o planeta. Porque se cada um der um pedacinho da sua luz, se cada um trouxer o seu melhor para o mundo vai ficar melhor. Então, o objetivo desse workshop é reencontrar o amor. Reencontrar o amor no relacionamento e reencontrar o amor dentro de você. O objetivo desse workshop é ensinar você os passos, dicas e orientações para que você compreenda onde que você está errando, onde que precisa ajustar, onde que está acertando e que precisa seguir adiante, onde que está acertando, mas precisando fortalecer. Então, o objetivo disso é que você possa se olhar, mapear a sua vida, a sua mente, o seu coração, a sua história, todo o seu ser, para você entender como construir o amor na sua vida. Então, essa é uma missão que, para mim, me foi dada, eu acho que, desde que eu nasci, porque muitas pessoas foram se transformando. No consultório, pessoas que diziam que era impossível ter um relacionamento. Impossível. Fran, impossível ter um relacionamento. Uma, eu fui pro casamento, ela tá com a alma gêmea dela, e várias outras estão com a alma gêmea delas e vivendo uma relação feliz. Pessoas que, tipo assim, falavam para mim, olha, se você conseguir, eu dentro de um relacionamento, é porque você é uma bruxa.
Então, eu tive muitos resultados, muitas pessoas estão muito felizes com as suas vidas. Mas, mais do que tudo, eu sou a minha própria transformação. Eu. E se toda a minha força, e toda a convicção, e toda a pureza da minha alma, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para você entender por que você consegue. Eu sou filha do meio, tenho uma irmã mais nova e um irmão mais velho. Então, como filha do meio, geralmente tem meio que essa história que a filha do meio tenta se enquadrar, né? Não é nem a mais nova caçula que tem tudo e nem o mais velho que pode tudo. Eu era essa pessoa. Eu era a pessoa do meio que ficava tentando me enquadrar e fazer tudo que a minha mãe queria, tudo que meu pai queria, tudo que todo mundo queria, para ver se eles me viam, para ver se eu tinha um espaço dentro da minha família. Então, eu me sentia deslocada, eu me sentia completamente indecisa e insegura. Eu me achava feia, eu me achava um patinho feio, sabe assim? Uma peça fora do jogo. Isso se refletiu na minha vida escolar, as minhas amigas, eu tinha muito poucos amigos. Isso se refletiu nas minhas paquerinhas quando eu era jovem, tipo assim, eu lembro uma vez que o meu paquerinha, eu gostava dele há anos, bem pequenininha. Ele era o melhor amigo do meu irmão. E eu lembro que eu apresentei uma amiga para ele e eles ficaram na minha frente pela primeira vez. E eu lembro de pensar assim, isso não é para mim. Eu sou muito pequena para ter uma pessoa dessa na minha vida. Eu sou muito feia, eu sou muito sem graça, enfim. Eu passei a minha infância toda achando assim, achando isso, a minha adolescência achando isso. E eu tinha uma coisa dentro do meu coração. Apesar de todas as questões que eu vivi, eu tinha, não sei de onde, hoje eu sei de onde, mas eu tinha a sensação de que existia um amor de verdade para mim. Eu tinha a sensação de que eu tinha que fazer algo especial com esse amor na Terra. Era mais do que uma sensação, era um forte desejo de encontrar um amor e de viver com ele na Terra e de espalhar amor pelo mundo. Isso era quase uma obsessão. Eu tinha dois grandes desejos. Eu queria encontrar Deus e eu queria encontrar um amor. Então, essas foram as minhas buscas na minha vida desde muito pequena. Eu vivi dentro de muitas religiões procurando Deus, várias evangélicas, entre outros, muitos tipos de linhas religiosas, para eu ia e pesquisava profundamente, procurava pureza, eu procurava verdade, eu procurava a inclusão, eu procurava o amor, o acolhimento, eu procurava esse tal de amor incondicional, eu procurava esse pai imenso, e a minha alma vibrava por isso. Então, eu passei a minha vida buscando por um amor e buscando por esse Deus. Então, pense assim, uma vida de frustração em relacionamentos. Vida de frustração em relacionamentos, todos os tipos de frustrações. Eu era a que não era chamada para dançar nas festas de adolescentes, né? Eu era aquela que não era chamada para dançar. Então, eu ficava sempre no canto. E isso me fez crescer com muita baixa autoestima. Isso me fez crescer com muita sensação de que eu tinha que me esforçar muito para receber amor. Então, eu cresci acreditando nisso. E eu lembro que todos os relacionamentos que eu tive, até antes do meu marido, existiram muitas dores, traições, mentiras. Eu sempre tinha que dar tudo de mim para sentir que eu era digna de um pouquinho de amor. Eu tinha que me esforçar e fazer tudo que o outro queria. Eu aprendi isso na minha infância, né? E não era suficiente. Tudo que eu dava, mais do que eu desse, não era suficiente. E mesmo assim, com tantas coisas que eu vivi na minha vida em relação a relacionamentos, abusos e enfim, questões das mais variadas que vocês puderem imaginar,
Tinha uma coisa que era mais frequente. A traição acontecia com as minhas melhores amigas. Então, hoje eu dou muita risada disso, porque eu já chorei muito, e hoje eu falo disso sem nada no meu coração. E eu acho muita graça, porque a gente constrói coisas impressionantes na nossa vida. E eu vou falar isso para vocês, o que eu tô, né, vou explicar o que eu tô falando daqui a pouquinho. Então, eu cresci dessa forma, um caos emocional, um caos psíquico, um caos energético. Eu tinha muitas sensibilidades espirituais, então também era um caos espiritual. Pense um caos. Mas tinha uma coisa que me sustentava, o tal da fé. Eu acreditava na pureza. Por tudo que eu passei, eu não deixei de acreditar no amor. Eu não deixei de acreditar numa força maior. Então, isso me levou adiante. E, por causa disso, eu comecei a estudar. Eu comecei a entender como funcionam os processos psíquicos, subconscientes, mentais, emocionais, como funciona a energia do universo, como funciona a espiritualidade, como funciona o nosso corpo. Eu comecei a estudar profundamente, senão eu ia enlouquecer. Ou eu me tirava daquele buraco, ou eu ia sucumbir. Então, eu tive que estudar. Eu fazia cursos, eu comecei a fazer cursos muito jovem, na adolescência eu comecei a fazer cursos sobre isso, sobre espiritualidade, sobre sistema emocional, sobre sistema psíquico, energético, e foi um atrás do outro. Hoje eu tenho 49 formações de consultório, são 13 anos de consultório. Então, foram muitas especializações para poder entender por que eu construía aquela realidade, por que eu vivia aquele caos, por que eu não conseguia sair de uma situação de dor, de sofrimento, de abuso, de traição, de desvalor, de falta de importância, falta de propósito, de, poxa, mas eu estou fazendo tudo, por que as coisas não funcionam? Eu estou fazendo tudo certinho, por que a minha vida não anda? Eu estou fazendo o melhor que eu posso, por que o negócio não deslancha? Por que não vem um amor? Por que não vem nada de bom? E eu comecei a entender o porquê. E aí foi que as coisas mudaram na minha vida. Quando que eu entendi que eu precisava curar alguns aspectos dentro de mim. Que se eu não curasse a forma como eu pensava sobre mim, se eu não curasse o que eu estava emitindo para o universo, para o mundo, para as pessoas, se eu não mudasse as minhas feridas, a minha forma de compreender e de perceber as coisas no mundo, eu não ia mudar a minha história. Para eu mudar algo fora, eu tinha que mudar algo dentro. Eu já tinha entendido isso através de vários cursos e vários estudos que eu estava fazendo. Então, eu decidi, os meus filhos, eu tenho 2 filhos, a minha filha hoje tem 24 anos e o meu filho tem 25. Quando a minha filha tinha 1 ano e meu filho tinha 2, eu me separei do pai deles. Então, eu tinha 20 anos, quando eu tinha 2 filhos, eu já tinha 20 anos, eu só tinha 20 anos, e eu estava sem ninguém, eu estava sem um marido, eu estava sem os meus pais, porque eles estavam ocupados em questões pessoais deles, então eu estava sem os meus pais. Eu não tinha amigos naquela época. Eu estava comigo, sozinha, com 2 filhos, com 20 anos, sem emprego, sem marido, sem nada. Sem nada. O meu pai me ajudava no mercado do mês e ponto final. Então, eu tive que arrumar um emprego. Eu tive que começar a trabalhar meio turno, arranjar alguém para ficar com os meus filhos, mas o meio turno que eu estava fora de casa. E quando eu chegava, eu ficava com os meninos. E a minha filha era muito danada. E ela fazia muitas peraltices e a moça que trabalhava na minha casa ligava, eu vou embora. E eu saía correndo do trabalho, peraí, deixa eu chegar. E assim foi grande parte da minha vida. Eu compreendi, então, num determinado momento, os meus filhos ainda eram pequenos, que eu tinha que parar com o processo de buscar alguém, porque eu sempre busquei minha alma gêmea. Eu precisava parar de buscar alguém fora, e eu precisava buscar alguém dentro, que era eu mesma. Eu precisava me curar, eu precisava me reestruturar, para mim. Eu sabia que se eu não fizesse isso,
minha vida não ia andar. Então, eu decidi ficar sozinha. Eu fiquei 7 anos completamente sozinha, mais 3 anos no processo de cura disso também. Então, foram 10 anos sozinha. E vocês não vão precisar passar por isso, porque eu já vou dar todos os passos e dicas para vocês. Então, todos os sofrimentos que eu passei, eu vou dizer o que vocês não precisam fazer, quais erros vocês não vão precisar cometer, e quais caminhos vocês vão, assim, ó, direto para vocês não precisarem sofrer o que eu sofri. Então, eu fiquei 7 anos, 10 anos sozinha, fazendo processos profundos de terapia. Eu fazia regressão, eu fazia terapia toda semana, durante todo esse período. Eu fazia todas as coisas que vocês puderem imaginar de autoconhecimento, de cursos, de leitura, de prática. Eu fazia 1 hora de manhã e 1 hora de noite de meditação, fazendo instalação de sentimentos, que eu vou ensinar para vocês. Então, isso foi me transformando em uma outra pessoa. Eu comecei a entender muitas coisas. E depois de todo esse processo que vem a parte boa, depois de todo esse processo eu estava completamente sozinha, já estava acostumado, 10 anos, todo mundo me via sozinha. Eu chegava nas festas da minha família, porque eu era muito caseira. E todo mundo já sabia que Francine ia chegar, Francine, os 2 filhos e ponto. E assim todo mundo cresceu, habituado, 10 anos, é Francine e os 2 filhos e ponto. E assim passou-se o tempo, até que, num belo dia, eu frequento a livraria Terceiro Milênio, lá no Rio Vermelho. Pessoas muito lindas, assim, uma família de alma para mim. Eu me inscrevi e fiquei esperando, muito contente, esse workshop. Era um dia inteiro, era um seminário, era o dia inteiro de curso. Então, eu tinha uma amiga que também queria. Eu falei para ela, ela queria ir. Não tinha vaga, mas vagou. Ela acabou colocando o nome e ela foi comigo. Nós fomos e nós sentamos na primeira cadeira. E ficamos ali assistindo 2 pessoas da aula. Paulo Henrique Gregory e Ivan Bruno Guerra. Ivan Bruno Guerra é o físico quântico e Paulo Henrique Gregory, o astrólogo. Então, eu fiquei ali ouvindo a palestra e quando eu vi, o Paulo, ele estava falando sobre um assunto que eu estava estudando, não é um assunto muito comum, que é sobre essa imagem que está aqui atrás de mim, que chama-se a Flor da Vida, que representa tudo do universo, todas as formas do universo, é um estudo muito lindo. Eu estava estudando sobre isso e, de repente, ele estava ali falando sobre tudo isso e pronto. Eu não reconheci ele, mas eu estava com uma medalhinha disso aí. E ele olhou para mim e me reconheceu. A gente foi conversar no intervalo e a gente entendeu que a gente fazia as mesmas curas, da mesma forma. E era um trabalho de cura que eu fazia bem diferente na época já. Eu misturava várias técnicas e fazia várias coisas na pessoa, no consultório. E a gente viu que a gente fazia a mesma coisa, que não tinha escrito em livro nenhum. Ok, ele voltou, ele morava em Alto Paraíso de Goiás, num lugar onde não tinha celular, onde não tinha nada, assim, de essas coisas tecnológicas. Não pegava, né? Não pegava sinal, que era no meio da natureza. Então, eu pedi para que ele fizesse meu mapa e ele ia voltar dentro de 3 meses para fazer meu mapa. Ok, o workshop acabou. E eu fui para casa, e a minha amiga, ela estava com um sorriso aqui. Fran, você viu aquele? Falei, aquele o quê, Paty? Aquele, Fran, o que você achou daquele homem lá da física quântica? Eu falei, achei normal. Não, Fran, Fran, eu tô apaixonada por ele. E ela já saiu com ele, com o telefone na mão, e eles, então, se falavam todos os dias e já casaram muito rapidamente. E ela ficou no meu ouvido. Fran, aquele outro é a sua alma gêmea. Eu falei que nada, Paty. Pula essa parte. Que nada de alma gêmea. Me deixe quieta, que eu tô muito bem assim. Não, Fran, é só alma gêmea, é só alma gêmea. Que nada de alma gêmea, Paty, me deixe quieta. Ok. Aí, Ivan, que é um amigo do Paulo, meu marido, hoje, Ivan ficava falando para Patrícia
como era Paulo, porque a Patrícia perguntava. Então, ela começou a me dizer quem era ele. E ela dizia que era uma pessoa absolutamente espiritualizada, uma pessoa vegetariana, uma pessoa que vivia para a espiritualidade, uma pessoa que, se ele tivesse uma filha, gostaria que a filha fosse casada com ele. Para um homem falar isso é muito sério. Então, eu vi que era uma pessoa... Comecei a ouvir. Opa, é uma pessoa assim? Então deixa eu começar a ouvir. E eu vou falar para vocês mais tarde sobre a lista de alma gêmea, como a gente faz isso para reajustar o nosso relacionamento, ou construir um do zero, atrair uma pessoa. E estava na minha lista que eu fazia todos os anos para ter um amor. O meu primeiro item na minha lista era ser alguém espiritualizado, puro, verdadeiro. Olha, eu sou bem exigente, viu, para relacionamento. E as pessoas que viam minha lista, elas pensavam assim, Fran, você vai morrer sozinha. Eu falei, tudo bem, eu posso morrer sozinha. E eu dizia assim para o universo, olha, Deus, só serve assim. Eu pegava uma listinha, eu tinha uma listinha, a minha listinha tinha frente e verso. Eu pegava a minha listinha e dizia assim, galera, eu só quero se for assim. Se não me trouxer assim, nem me traga, que eu tô muito bem sozinha. Eu determinei que eu não ia mais ter ninguém abusivo na minha vida. Eu determinei que eu só ia ter alguém na minha vida se fosse daquela qualidade para cima. E era verdade isso. Eu não me dobrei. Porque eu sabia que se eu me dobrasse, ia dar sofrimento, coisas erradas. Então, eu determinei isso. E assim foi. Ela começou a me falar as características dele. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma leitura. Para quem me conhece, para quem já sabe, eu sou instrutora também de Theta Healing, mas nessa época eu nem conhecia o Theta Healing. E eu estou falando isso, Theta Healing é uma ferramenta de cura, de leitura, enfim. Eu estou falando isso porque eu fiz uma leitura nele, mesmo antes, tudo isso que eu estou falando para vocês é antes dessa ferramenta chegar na minha vida. Mas eu fiz uma leitura nele, eu pedi para o universo me mostrar quem ele era, e eu vi uma aura branca com muita pureza. E eu me assustava, assim, eu falei, como assim existe isso? E eu pedia para ler de novo, ele nem sabia, eu estava lendo ele quase todo dia, porque era muito estranho acessar alguém tão puro, acessar alguém com energia branca, assim, sabe, descontaminado. Meu Deus, existe isso? Sim, existe. É porque me veio assim, olha, me lembra, se ele é puro assim, é porque você também é puro assim. A gente vai falar da similaridade daqui a pouco. Então, o tempo passou e ele veio para cá. Então, a gente marcou para ler o mapa e ele chegou aqui. E um dia antes dele chegar, eu tinha a sensação de que a sala do consultório, onde a gente ia fazer o mapa, a sala que eu tenho, estava cheia de querubins, de flores, estava uma festa. E eu pensava assim, por que tanta festa? E eu já estava toda alegrinha, assim. E aí, ele chegou, eu fui buscar ele e levei para o consultório. Eu estava toda feliz, né? E quem disse que eu queria saber de mapa, gente? Eu não queria saber de mapa, eu não ouvi uma palavra do que ele falou. Ele estava lá explicando sobre o meu mapa astral, minha missão de vida, o que eu vim fazer na Terra, as minhas dificuldades, as minhas qualidades. Eu não ouvi uma palavra, eu só queria entender quem era aquela pessoa. Eu queria conversar com ele. Ele era muito profissional. Ele não me deu nenhuma chance. Ele voltou para casa, eu fiquei bem triste, chorei. Liguei para minha amiga, Paty, ele não me deu nenhuma chance. E, enfim, foi muito engraçado, porque logo depois de uns dias ele ainda estava aqui. Ele me mandou muitas mensagens lindas, porque ele também estava com escudos, assim, de proteção, porque ele estava também muito tempo sozinho, também se dedicando à espiritualidade. E até que ele fez alguns processos de... Ele foi numa reunião de amigos dele aqui, espirituais, e foi concedido a ele, disseram para ele que estava sendo concedido a ele a oportunidade dele estar com a companheira de alma dele, por todas as coisas lindas que ele era. E aí a gente marcou um outro dia para eu pegar o pendrive do tal do mapa. E aí, quando eu fui pegar esse pendrive, ele estava todo aberto, todo feliz, brilhava como um sol assim, dourado. E aí
tô ferrada, e agora? Eu fiquei com medo que vocês não imaginam. Imagina, uma pessoa 10 anos sozinha. Eu vi que um dia antes, ou alguns dias antes, era eu que queria, né? E aí, quando ele queria, eu não queria. Eu fiquei com muito medo. A gente foi almoçar e depois a gente foi pegar esse pendrive, a gente entrou no lugar que ele estava hospedado. E ele colocou uma música de Renato Russo em italiano e começou a traduzir para mim. E a música falava muitas coisas lindas, tipo, te esperei a minha vida toda e algumas coisas assim. E um campo cor-de-rosa dele me envolveu completamente, sim. Uma energia muito pura de amor. E quando aquela energia cor-de-rosa me envolveu, eu paralisei, que eu quase não respirava. Eu falei, meu Deus do céu, porque a gente tinha marcado uma meditação de fazer junto. E eu falei, eu não vou conseguir mais fazer nada aqui. Não vou conseguir mais, não acabou, não tem como. Eu não conseguia nem respirar, eu estava uma pedra paralisada. Ok, aí a gente começou a fazer a meditação mesmo assim, ele sentado lá, eu sentado cá, assim, um em frente para o outro. E a gente expandiu a nossa consciência, como se a gente, né, do corpo, assim, a nossa consciência, e a gente saiu junto para os mesmos lugares, vimos as mesmas lugares no mundo espiritual, fomos para as mesmas paisagens, e eu percebi que, antes disso, um detalhe muito importante. Eu estava com muito medo, muito medo, muito medo, e eu não deixava ele entrar no meu campo de jeito nenhum. Sabe o que ele fez, essa pessoa linda? Ele tentava entrar pelo meu coração, assim, com amor, com energia, e quanto mais eu sentia a energia dele perto de mim, mais eu travava e fechava meu coração de medo. Aí ele começou a sugar meu medo. Aí ele começou a sugar o meu medo e sugar o meu medo. E ele foi limpando meu coração, limpando, de repente meu coração estava aberto. Aí sim que a gente expandiu a consciência e a gente começou a ver muitos lugares lindos no universo juntos. E a gente foi elevando, elevando, elevando até o momento em que nós dois, num lugar muito lindo, ficamos os dois dourados e a gente se fundiu. Fundiram a gente, como se a gente estivesse virando um só. Quando isso aconteceu e ficou tudo dourado, ele perguntou para mim, o que você quer fazer com essa luz? E eu disse, eu quero espalhar para todos os corações da Terra. A gente ficou fazendo isso por muito tempo, mais de 1 hora. A gente foi colocando uma gotinha de luz dourada em toda a Terra, até que a gente sentiu a Terra toda preenchida. E depois disso, começar a juntar os outros veículos, os nossos outras camadas energéticas espirituais, e ia chegando no meu corpo, até que eu pensei assim, meu Deus do céu, eu vou casar com uma pessoa que eu nunca vi na vida. E até que chegou no corpo físico, e eu tive uma sensação como se a gente tivesse tido uma relação de amor física. E eu fiquei ali paralisada, quietinha, e eu senti que já tinha acabado. E eu falei para ele, e agora, o que vai ser quando eu abrir os olhos? E ele disse, eu vou estar sempre aqui. E todos os dias ele me fala isso. Todas as noites antes de dormir, ele me dá um beijo. E ele diz, eu estou aqui. Isso é real, tá? A gente tem 6 anos de casado, vai fazer agora, a gente tem 5 anos e 9 meses de casado. E todos os meus dias têm sido maravilhosos do lado dele. Eu lembro a primeira vez que eu deitei no peito dele. Porque parecia que eu estava vivendo algo tão diferente, tão irreal. Parecia que eu tinha nascido de novo. Como alguém que sofreu tanto no relacionamento, a vida inteira, tipo, hoje eu tenho 44 anos. Eu encontrei ele tem 5 anos e 9 meses. Para trás, então, eu lembro de cada momento do nosso começo. Existiram desafios, porque quando você está com a pessoa, seu companheiro de alma mais compatível, não é que não exista desafios, não vão existir situações a resolver, não vão existir questões, existem, mas numa qualidade sem desrespeito, sem briga, sem xingamento, sem indiferença,
sem abandono, sem traição, mas com conversa, olhando no olho, sentando, ajustando do outro. Então, você também consegue. Qualquer pessoa consegue, entender. Eu era uma pessoa completamente insegura, cheia de traumas, cheia de questões. Era impossível para mim, mas eu acreditava. E eu fiz o caminho. E é isso que eu vou te ensinar. Então, eu descobri um mundo diferente. Eu sentia que a minha vida funcionava. Claro, a minha vida funcionava, porque eu fazia funcionar. Mas antes desse período que eu fiquei sozinha, quando eu estava no relacionamento abusivo, sofrido, eu não conseguia fazer nada direito. A minha profissão, os meus filhos sofreram com isso. A minha vida pessoal sofreu com isso. Porque quando a gente está num relacionamento ruim, ou vivendo algo ruim no relacionamento, a nossa vida embola. Tudo na nossa vida embola. Ou a gente se fecha completamente numa caixa e a gente pode desenvolver raiva, muita frustração e uma sensação de defesa exacerbada, em que a gente tem que reagir com raiva por causa do medo de ser abusada de novo, de ser agredida ou de qualquer outra coisa, de ser rejeitada, abandonada, trocada, enfim. Então a gente reage, ou a gente se abre e fica submissa para o outro e fica permitindo que o outro simplesmente faça o que sente, né, o que quer fazer na nossa vida. Então, eu percebi que quando eu entendi como é que eu podia me relacionar com alguém, eu dei um basta. E sabe como é que eu dei um basta? Eu disse para mim, eu não vou mais me permitir me relacionar com alguém que grite, sabe? E aqui eu vou começar a falar para vocês uma coisa. Vocês têm que determinar o que vocês querem e o que vocês não querem numa relação. Você tem que entender e tem que, sabe? Tem que. O que você quer viver e o que você não quer viver. Coloque isso no papel ontem. O que você não tolera, o que rasga a sua alma, aquilo é um ponto vermelho, você não deve tolerar, e se alguém fizer isso, pode seguir seu caminho, eu sigo o meu. Tem que ter essa coragem, porque se eu não tivesse tido essa coragem, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Eu digo para você, é a pessoa mais gentil que eu já conheci. Eu vou contar só uma coisinha, para a gente continuar, entrar nesse conteúdo aqui. Uma vez eu estava no consultório e eu estava tomando um medicamento na época, faltava o último comprimido para esse medicamento. E eu tinha esquecido aqui em casa. A gente mora mais ou menos 2 quilômetros do consultório e a gente só tem um carro. Então eu vou com o carro e volto, ele trabalha em casa e eu trabalho no consultório. E então, daqui a pouco eu tô lá atendendo, uma pessoa bate na porta, pá, 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 pá. E tinha a plaquinha, não bata, por favor, mas a pessoa insistiu. E eu peguei, quando eu abri, era ele, no horário exato, com o comprimido, um copo com água dentro e uma flor. Ele me entregou o comprimido, me entregou tudo, me deu um beijinho e foi embora. Veio e foi. Isso é só um detalhe de tantas coisas que eu vivo. Isso é um detalhe físico, mas o detalhe energético, eu digo que ele é uma pessoa imbrigável, gentil, tipo, 100% do tempo. É uma pessoa que dedica a sua vida para mim. E sabe por quê que eu consegui isso? Porque eu também sou assim. Porque eu tenho similaridade. Um ponto fundamental, e vocês podem pegar papel e caneta, porque o que eu vou falar aqui, fundamental, é o que você quer e o que você não quer na sua relação. O que você tolera e o que você não tolera na sua relação. Isso você vai fazer uma lista, porque se você não souber, é como se fosse um cego caminhando, um cego sem percepções, caminhando na rua. Você não sabe para onde vai. Você não sabe que carro vai chegar. Você não sabe se você vai morrer
no próximo passo, ou se você vai despencar de um, sei lá o quê. Você tem que saber o que você quer. E eu sabia o que eu queria, eu tinha uma lista. E eu disse para o universo, só serve isso aqui. Se não trouxer assim, eu fico sozinho. Sabe aquela coisa que melhor sozinho do que mal acompanhado? É exatamente isso. Eu não aceitava nada que não fosse aquilo. Outro ponto que vocês coloquem aí na lista de vocês, para vocês praticarem e transformarem a vida de vocês se transforme no que você quer que o outro seja para você. Se transforme e dê para você, anota isso. Se transforme e dê para você o que você quer receber do outro. Se você não fizer isso, não tem relacionamento dos sonhos, prazer, plenitude, alegria, companheirismo, fidelidade, alegria, divertimento, um relacionamento onde você pode ser quem você é, descabelada ou não, onde você pode dormir, acordar, com todas as fases da sua lua, está bem, não está bem, os dias que está na lua minguante, os dias que está na lua nova, que você nem existe, é quando você pode ser livre, deitado no travesseiro, sem ficar pensando, ele está me traindo, ele não está me traindo, ele está pensando em outra, ele não está pensando em outra. Eu preciso ter um corpo lindo para ele não me abandonar. Eu preciso ter um rosto perfeito, um cabelo tal, a barriga e não sei o que lá, para poder ele não olhar para o lado. Eu preciso dar cambalhotas na cama e fazer 300 milhões de coisas para poder ele se prender em mim. Nada disso. É aquele relacionamento que eu posso ser exatamente quem eu sou, que eu sinto que eu sou desejada, amada, que eu sou acolhida, que eu sou protegida como mulher, como companheira, como amiga, como amante. E assim, eu vivo esse relacionamento hoje, não é porque eu sou boa, melhor do que ninguém. É porque eu construí ele, entende? Eu não desisti de mim. Anota aí. Fazer com você o que você quer que o outro faça para você. Você quer que o outro te respeite? Então se respeite. Observe quais pontos na sua vida você não se respeita. Existem muitos. Eu respeito os meus momentos, as minhas limitações. Eu respeito o meu sim, o meu não. Eu respeito quando eu não quero fazer sexo. Eu tenho a liberdade de dizer, olha, amor, eu não tô afim hoje. E eu tenho também a liberdade de dizer, olha, amor, eu quero hoje, vamos namorar um pouco, vamos brincar aqui um pouquinho. Você sabe respeitar o seu sim e o seu não? Você sabe como entender o seu valor? Então, coloca aí. Quais pontos eu não me respeito? Lista. Se você não vem tudo na sua cabeça agora, você vai, quando terminar esse shop, você vai listar. Então, já tem vários deveres de casa aí para vocês. Você vai listar o que você quer e o que você não quer no relacionamento, o que você tolera e o que você não tolera no relacionamento. Você vai listar o que você quer que o outro lhe dê para que você comece a se dar. Você vai listar o que você tira de você que faz sair o seu valor, a sua autoconfiança, a sua segurança pessoal e o seu respeito pessoal. O que você faz no seu dia a dia que tira você desse poder? E aqui eu já vou lhe dar uma dica, que acontece, algumas pessoas percebem e outras pessoas não percebem. A gente entrega o nosso poder ao outro. A gente entrega o nosso valor para o outro. A gente permite que o outro diga se a gente está bonita, se a gente não está, se a gente é desejada, se a gente não é. Se a gente merece ou não merece ser a escolhida. Entenda que isso veio dos nossos ancestrais, isso veio de muitos lugares. E essa é uma outra questão que eu quero que vocês anotem. Como é o relacionamento dos meus pais? O que eu aprendi na minha infância sobre o amor? Como a minha mãe tratava o meu pai, como meu pai tratava a minha mãe, como eles se relacionavam, como eu fui tratada pelo meu pai, como eu fui tratada pela minha mãe, no meu nascimento, na gestação, na minha primeira infância, na minha segunda infância, na minha adolescência, como foi o processo desde pequenininha até a minha adolescência. Mas, Fran, eu não vou lembrar como é que foi quando eu tinha 1 ano de idade.
eu vou ensinar para vocês uma coisa bem simples, que vocês já vão sair daqui fazendo. Em algum momento do seu dia, de preferência à noite, quando você for dormir, que você está com a cabeça tranquila, não precisa mais levantar correndo, você vai fechar os seus olhos, vai fazer as suas conexões divinas da forma que você sente, e você vai pedir para olhar para sua criança. Você vai fechar os seus olhos e pedir para que você veja a sua criança. Não precisa ser uma memória, pode ser uma imaginação. Você só vai imaginar a sua criança. E você pede assim, eu quero ver a minha criança com 1 ano de idade. Não é uma lembrança, é uma imaginação. A lembrança e a imaginação estão no mesmo lugar do cérebro, então tá tudo bem. Você vai olhar no olhinho daquela criança e vai perguntar para ela o que você está sentindo e o que você precisa receber. Anota isso aí. Você vai fechar os seus olhos, você vai entrar em paz, respirar, fazer uma conexão de amor com o que você acredita no universo, ser Deus. E você vai pedir para que você veja a sua criança. Você pode ir para o momento que você quiser. 5 anos de idade, 1 ano de idade, dentro do útero. E você pergunta para aquela criança o que você está sentindo, o que você quer receber que você não recebeu. E ali você vai entender muitas das questões da sua vida. Você vai, quando terminar isso, você vai anotar tudo que a sua criança falou para você. E antes de você abrir os olhos, você vai dar para a criança o que ela quer receber. Se ela não recebeu o suporte do pai, você vai dizer para ela, agora eu estou lhe dando esse suporte, eu estou aqui com você. Agora eu estou segurando na sua mão e eu lhe dou esse suporte. Então você vai sentir e vai pedir para a energia do universo que traga o suporte para você, para aquela criança. E você vai dar para aquela criança tudo que ela precisa. Faça isso todos os dias, até a sua criança estar feliz, brincando, alegre, forte. Mas, Fran, fazer todos os dias? Aí é que está o ponto crucial da gente. Aqui eu quero falar com a alma de vocês. Eu quero falar com o coração de vocês, com a mente de vocês, com as células de vocês, com as crenças de vocês, com tudo que vocês são. Se você não fizer por você, quem vai fazer? Se você não se empenhar o suficiente para curar você, quem vai fazer? E essa é a questão, como eu estava falando lá, o que faz a gente tirar o nosso valor e o nosso autorrespeito é que a gente fica esperando que o outro resolva as nossas feridas. A gente espera que um relacionamento dê pra gente o que a gente não tem. Esse é um grande erro da humanidade. Porque criam-se relações doentias, de apego, de insegurança, de peso, aí o outro foge, aí quando a gente, sabe, quer demais, é um desequilíbrio na balança. Então a gente precisa saber como lidar com a balança. E sabe como você lida com a balança? Curando você, você dando para você o que você quer receber do outro. Então, o que a gente faz? A gente fica esperando que o outro nos compreenda, que o outro nos acolha, que o outro nos perdoe, que o outro seja compreensivo, que o outro nos proteja, que o outro nos diga o caminho, que o outro. A gente fica esperando encontrar alguém especial, alguém que vai resolver, alguém que vai finalmente ouvir o que eu tenho para dizer, sem a gente fazer o movimento. Isso não vai acontecer. Por quê, Francine? Porque existe uma questão no universo que se chama campo de energia. Todo o universo, ele é construído e ele funciona a partir de ondas, frequências e campos energéticos. A exemplo do nosso próprio corpo, as nossas células que são formadas por átomos. Lembra da aula de biologia? As nossas células são formadas por átomos e os átomos são formados por campos energéticos, elétrons, prótons e nêutrons. Ou seja, até essas partículas, elétrons, prótons e nêutrons,
são subdivididas em subpartículas, fótons, quarks. O que é isso? Luz. Cientificamente, o nosso corpo, aparentemente tão físico, é luz. Cientificamente, tudo que está aparentemente parado está em movimentos ondulatórios. Não só o nosso corpo, mas cada pensamento, cada emoção que nós sentimos está produzindo um campo de frequência ondulatória. Então, uma das leis, uma das formações do universo é essa. O universo está sempre em movimento, em ondulações de energia. Essas ondas se interconectam de acordo com padrões de similaridade, de acordo com padrões de atração. Ou seja, eu só vou atrair para o meu campo algo que seja compatível com esse campo. Então, não existe como, e caso isso aconteça, isso não vai durar muito tempo, não existe como eu estar, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem caricaturado, eu gostar e viver a minha vida ouvindo heavy metal e querer um relacionamento com alguém que vive num templo budista, ouvindo mantra, enfim, e meditando o tempo todo. Não tem como, é incompatível. Se eu me apaixonar, se eu for uma pessoa que vive ouvindo rock and roll, heavy metal, e se eu me apaixonar por uma pessoa de um templo budista, ou o contrário, essa relação não vai funcionar. Não vai ter pontos de afinidade. Então, normalmente, isso vai se chocar e isso vai acabar. Então, se eu quero atrair alguém gentil, eu tenho que ser gentil comigo e com o outro. Se eu quero atrair alguém puro, eu tenho que entender, encontrar a minha pureza. Se eu quero atrair alguém leal, eu tenho que ser leal. E aí eu falo para vocês, eu, Francine, eu não traía, né, não era desleal, eu estava procurando a palavra. Eu não era desleal nem com a formiga. Eu era tão leal, e continuo sendo, que se eu tivesse um médico de confiança, eu não saía daquele médico de jeito nenhum. Se eu tivesse uma manicure de confiança e me acostumasse com ela, eu não ia para manicure outra manicure de jeito nenhum. Eu era tão leal que, enfim, eu era muito leal. E por que eu atraía relacionamento de traição se eu era leal? Porque eu estava sendo desleal comigo. Então, eu tinha um campo de deslealdade pessoal. Então, anota aí, anota. Onde eu sou desleal comigo? Quais são os momentos, as áreas, os comportamentos, as escolhas, os caminhos, os passos que eu estou sendo desleal? E eu vou dizer o que é ser desleal. Desleal é você querer uma coisa e fazer outra. Às vezes oposta. Tipo, é você querer, assim, dizer, não, se você me trair com outra pessoa, por exemplo, acabou, eu não vou mais confiar. Isso é o seu coração. Aí alguém vem e pede desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. E aí você, não, tudo bem. E volta despedaçada. Aí a pessoa faz de novo, e a pessoa promete de novo, olha, eu nunca mais vou fazer isso. E aí você, novamente, diz sim. E aí, novamente, você é despedaçada. Isso é ser desleal com você. É quando você permite que o outro te machuque. É quando você permite que, mesmo dentro de um relacionamento sem traição, mas quando o outro subjuga, sabe? E, às vezes, você sabe que às vezes o outro faz sem perceber? Às vezes a gente não percebe que está subjugando o outro. Às vezes a gente só está fazendo isso também para se defender, porque todos têm suas feridas, como vilão da história. E aquelas que estão agindo como vítima da história, os dois extremos, estão feridos, estão tentando se proteger. Só que o que eu trago para você é, os extremos não vão resolver a sua questão. Se aquele que é machucado se cansa de ser machucado e vai para o extremo oposto e começa a brigar na relação, agora eu tenho que
mandar, agora sou eu que tenho que ditar as regras, agora sou eu que tenho que até cuidar de tudo, cuidar da casa, cuidar das finanças, eu que tenho que comandar, eu que tenho que ter o maior poder financeiro para poder estar segura, ou estar seguro. Então, eu fui para o extremo, eu não curei a insegurança, eu não curei a minha dor. Aí eu volto em alguns momentos para me permitir que o outro fale, que o outro faça, que o outro aconteça. Então, eu fico pulando da agressividade para a passividade, da agressividade para o abuso, da agressividade para a subjugação, sabe, de me fechar demais e de não saber me abrir demais. Eu perco o discernimento, eu perco o centro, a estrutura de quem eu sou. E essa é a maior dor que você pode viver no relacionamento, que não dá certo. Você se perde de quem você é. Você não merece isso. E o que a gente mais vê são pessoas que estão perdidas de quem são. A gente precisa resgatar você. A gente precisa resgatar quem você é, para você. Porque essa é a única forma de você realmente ser feliz, de você realmente ser pleno. Eu ouço muitas pessoas do consultório falando para mim, mas Fran, eu preciso estar com alguém, o que é que vão pensar de mim tanto tempo sozinha? E o que adianta você estar com alguém e estar sofrendo? Então, outra coisa que vocês anotem, por favor, o problema nunca é o problema. Geralmente, o que você acha que é o problema não é o problema. E eu vou lhe explicar por quê. Imagina uma pessoa que fala para mim assim, Fran, eu quero muito ter alguém na minha vida, eu quero muito, eu me sinto tão insegura sozinha, eu sinto que, poxa, eu não sou completa, eu não tenho esse valor, eu quero ter alguém para sentir a vida, sentir o valor, sentir a minha segurança de volta. Ok, o problema é não ter alguém, certo? Essa sensação de estar sozinha, a solidão dói muito a alma, né? Dói muito, muito, muito. É uma das questões da humanidade é a solidão. Então, ok, aí essa pessoa arranja alguém. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa que está lá ferida, que está lá cheia de questões passadas, que está lá insegura, arranjou alguém? Você acha que vai resolver o problema dela? Não. Aí ela chega para mim e fala, Fran, agora eu tenho alguém, eu estou muito insegura, eu fico com ciúme, ele fica olhando para o lado, e acontece isso, ele chega tarde, e ele não conversa tudo comigo, e eu fico atrás dele querendo satisfação, e quanto mais eu pergunto, mais ele se afasta. Ou seja, se eu não estou inteira, segura, eu só vou aumentar o meu problema, porque o meu problema não é ter alguém. O meu problema é encontrar as feridas e curar as feridas. Então, o problema nessa situação é a insegurança, não é a solidão, não é ter alguém na vida. A gente faz muito isso em vários outros aspectos. Por exemplo, um aspecto bem comum que algumas pessoas têm, cartão de crédito. A minha questão é pagar o cartão de crédito, quitar o cartão de crédito, eu preciso quitar o cartão de crédito, o meu problema na minha vida é quitar o meu cartão de crédito. Ok. Passa o tempo, a pessoa consegue dinheiro e quita o cartão de crédito. E aí o que acontece depois de alguns meses? Está lá de novo a dívida. Então a questão é, o cartão de crédito é a dívida? Não é a dívida. É o equilíbrio em relação a como usa o seu dinheiro. É o equilíbrio em relação às suas escolhas, às suas carências, às suas substituições, às dependências e os buracos que a gente vai tentando tapar com comida, ou com dinheiro, ou com compras, ou com várias outras coisas. Então, não existe como. Imagina que tem um projeto mudar aquela mandala, se ela for uma projeção de uma imagem. Eu só vou mudar a projeção se eu mudar o programa pelo qual a mandala foi gerada. Então, eu preciso ir lá no programa. Eu preciso entrar na raiz para mudar o reflexo do que está sendo gerado de dentro para fora. Então, enquanto a gente não tiver a coragem, o empenho, a persistência, a repetição de mudar os nossos padrões internos, a gente não vai viver o que a gente realmente sonha em viver nos nossos relacionamentos. Então, o que a gente tem que fazer, Fran, pelo amor de Deus? Então, é exatamente isso que eu vou contar para vocês.
Primeiro, você tem que voltar a entender que a questão, o problema, a situação não está no outro, tá? Anota isso aí. O meu problema, a minha situação, a minha questão não está fora de mim. Não importa o que você esteja vivendo, por favor, entenda isso. O universo é campo magnético, onda, frequência, similaridade, atração, ressonância. Anota. Tudo que eu estou vivendo, a resposta não está fora de mim. Ponto. Isso é a primeira questão. Autoobservação, que isso é fácil e simples para todo mundo. Eu estou falando de uma coisa que você pode fazer no seu dia a dia, que é se autoobservar. Quando eu me irrito, quando eu me magoo, o que eu sinto quando eu me magoo, quantas vezes isso se repete no meu dia a dia, por que que eu estou me magoando, porque eu estou sentindo rejeitada, porque eu estou sentindo que eu não estou sendo vista, porque eu estou sentindo que eu não tenho importância, por que que eu estou magoada? E quando eu estou magoada, o que que eu faço? Eu agrido, eu calo, eu me escondo, eu falo que não devo, eu gostaria de falar uma coisa e não falo. Como é o meu padrão emocional? Outra coisa aí, anota. Quais são os meus padrões emocionais? Preciso saber os caminhos para eu me curar. E imagina assim, se eu tenho um espinho no meu braço e eu não sei onde ele está e nem quero saber, tenho raiva de quem sabe, sabe? Ah, deixa lá, dá muito trabalho, que nada, eu vou ficar pensando nisso, deixa esse espinho aí. Ok, o espinho vai inflamar e vai infeccionar, e pode até causar uma doença, uma morte. E a gente está, muitos de nós estamos mortos. Mortos de brilho, mortos de fé, mortos de esperança. É como se parte da gente tivesse morrido. A gente morreu para confiar. Eu conto nos dedos as pessoas que sabem confiar umas nas outras. A gente perdeu o acesso à confiança. E enquanto a gente não restaurar a confiança, a gente não tem como amar, porque o amor, gente, o amor é a expressão da confiança, da entrega, da transparência, da verdade, da lealdade, da honestidade, do respeito, do carinho, do zelo, da escuta, da compaixão, da gentileza, da generosidade, o amor verdadeiro. Sim, tudo isso. Então, voltando lá na sua listinha, como você vai restaurar isso? Fazendo isso em você mesmo. Você tem que fazer isso com você tem que ser gentil com você, tolerante com você, perdoar você, amar você, acolher você. Ah, Fran, mas eu errei. Acolhe você, perdoa, vê o que é que você pode reparar, como você pode ajustar isso sem precisar. Se acha que você é o maior tesouro. A gente não tem esse desejo? A gente quer que o outro olhe pra gente e os olhinhos brilhem, que o coração do outro palpite quando a gente vai marcar de jantar junto, ou de se ver, ou de se encontrar mesmo morando na mesma casa. Aí a gente quer que o outro deseje a gente como se fosse o primeiro dia todos os dias. E a gente faz o que por isso? Como é que a gente lida com o nosso próprio brilho, com o nosso próprio tesouro, em ser o nosso próprio tesouro, em validar e expressar o nosso brilho, a nossa melhor versão? Mas o que a gente faz? A gente se... Como é que coloca para baixo? A gente se faz deselogios, a gente se deprime, a gente fica fazendo comentários terríveis para nós. Ah, meu cabelo tá assim, eu sou horrível, minha não sei o que, eu não mereço porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. A gente fica focando nos nossos defeitos e a gente fica focando e a gente permite que a nossa mente vá criando um campo de negatividade em relação a nós. Lembra que eu falei que os campos existem em todo o universo, que nós somos um campo de átomos e os átomos criam um campo de energia. Se todo o nosso corpo é um campo de energia, nós temos um grande campo de energia chamado campo eletromagnético. Esse grande campo de energia está dentro do campo de energia da Terra. Esses campos, então, estão um dentro dos outros, se comunicando invisivelmente, sem a gente saber.
Então, se eu estou emanando um campo de desvalor, eu não sou boa, eu não mereço, eu não sou bonita, eu não sou o suficiente, eu não sou amada, a minha realidade é sofrer, é isso que eu sei de mim, a minha mãe não me amou, a minha mãe não me respeitou, a minha mãe não me viu, a minha infância foi horrível, meu pai me abandonou, e a gente fica construindo esse campo, a gente produz as ondas eletromagnéticas, que vão fazer com que eu atraia mais do que eu estou vibrando. Isso não significa que Deus é ruim. Não significa que o universo é injusto. Ao contrário, o universo é tão justo e as coisas são tão exatas que aquilo que eu vibro, eu atraio. A questão é, eu não tenho consciência daquilo que eu vibro, porque eu me perdi de mim. Eu me perdi do meu valor, me perdi dos meus pensamentos e sentimentos, eu nem observo, eu nem sei os meus padrões. Eu não sei o que me prende, não sei o que me solta, não sei o que eu quero, o que me faz feliz, o que eu... Sabe? Eu me perco coisas sobre mim. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente se afaste tanto que a gente, sabe, perde a conexão do que a gente está fazendo. Então, é voltar para vocês, se auto-observar e pensar, vem cá, vamos aqui de novo, deixa eu liberar os meus pais, deixa eu liberar a minha família de tudo que aconteceu no passado. Eu preciso largar o passado para seguir adiante. Preciso. Não importa o que aconteceu na sua vida, eu podia ficar aqui várias horas falando para vocês todos os relacionamentos ruins que eu tive. Eu podia ficar aqui para vocês falando muitas coisas terríveis que eu vivi. Só que é o suficiente eu dizer para vocês que foram muitas. Mas se eu não soltasse esse passado, esse sofrimento, eu não estaria vivendo, eu não estaria aqui com vocês. Eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Então, larga o passado. Larga as pessoas que não foram suficientes com você. Larga. Eu estou falando larga, não é para descartar e achar que a pessoa é ruim, não. Larga significa que perdoa. Deixa aí. Entende por que aquilo aconteceu na sua vida. Por que você se permitiu e o que você precisa restaurar lá naquela criança, naquele adolescente, naquele adulto. Comece a cuidar de você, como se você fosse seu maior tesouro, sua preciosidade. Como se você fosse, sabe, uma flor, uma joia. Quando você trata você assim, de verdade, eu não estou falando aqui de ego, não estou falando aqui de milindres, de vaidade do ego, não estou falando disso, não. Eu estou falando de carinho verdadeiro. Quando você começa a fazer isso com você, você começa a brilhar e construir um outro campo magnético. Quanto mais você traz o seu valor, você constrói outro campo magnético e você vai atraindo outro tipo de pessoa, até no mesmo relacionamento. Júlia está perguntando, Fran, você disse sobre similaridade. Isso seria encontrar alguém igual a mim? E a complementaridade das diferenças. Explica melhor. Alguém igual a mim seria guerra! Ju, que linda sua pergunta. É uma pergunta muito especial para quem quer entender relacionamentos. É exatamente isso. Se eu estou vivendo um campo de guerra, eu vou atrair alguém com campo de guerra. Isso é científico, ok? Eu vou vibrar e vou atrair alguém igual a mim. Em alguns níveis a gente vai se completar, mas a gente complementa pelo inteiro e não mais pela metade. Essa questão de complementar pela metade é um erro. Não, por quê? Se eu sou uma metade e o outro é uma metade, eu dependo do outro para ser inteiro. Então, olha, você tem que mudar para eu ficar feliz. Você tem que mudar para eu ter prazer. Você tem que mudar para que as coisas funcionem. Então, não. Não tem que ter metade não, Ju. Eu também pensava nisso, tá? Eu também achava que tinha que ser metade, mas eu descobri que é assim, ó. É inteiro. Imagina duas bolas. Uma toda inteiro e inteiro. E aí as duas bolas se fundem, formando uma bola maior. Eu vou até mostrar isso onde a gente vai fazer no nosso curso que a gente vai dar sobre relacionamentos.
Eu vou mostrar algumas imagens para que a nossa mente possa entender, porque quando a gente mostra imagens, parece que a nossa mente compreende melhor. A gente não deve ser a metade do outro, porque senão a gente vai construir relacionamento de dependência, de peso, de aprisionamento, de sofrimento, ok? Não funciona isso aqui. O que funciona é isso aqui. São duas pessoas inteiras, duas bolas que se fundem. E sim, você vai atrair alguém similar. Por isso que a gente não deve ter pressa em atrair um relacionamento se a gente ainda está com feridas. Cura você. Quando você curar você, você vai entender o que fazer. Quando você curar você, você vai enxergar saídas e você vai entender como sagrado pode ficar o seu relacionamento. Esse workshop é como reconstruir esse amor na sua relação. O que é? Como é que eu vou reconstruir o amor na minha relação? Eu vou reconstruir ele dentro de mim primeiro. Eu vou precisar me curar primeiro. Eu vou precisar me amar primeiro. Eu vou precisar entender que o outro não tem que ser a minha metade, mas ele tem que ser o inteiro. Se eu quero atrair um relacionamento com fidelidade para a minha vida, o que eu devo curar em mim? A falta de fidelidade, a desonestidade, a deslealdade que a gente tem com a gente. Porque a gente, às vezes, se permite ser abusada, se permite ser subjugada, a gente não é fiel com as nossas escolhas, a gente gostaria, por exemplo, vou dar um exemplo bem nada a ver, tipo assim, às vezes eu quero colocar uma roupa folgada, por exemplo, e eu coloco uma roupa ajustadinha para que isso aconteça. Eu estou sendo desleal comigo. Porque o que eu realmente quero lá dentro é sair à vontade, é ficar tranquila, mas eu coloco aquilo porque o outro, porque isso. Então, isso é ser desleal. É quando você faz algo pelo outro e não por você. Não que você não tem que fazer para o outro alguma coisa, mas quando você vai fazer para o outro sem machucar você, sem se ferir, entende? É assim que você é leal com você. Quando estamos num relacionamento há muitos anos e percebe que nada bate as ideias, os pensamentos, o jeito de ser, enfim, quando não conseguimos enxergar o que procuramos no outro. Existem vários níveis disso, né? Os ciclos, eles podem se findar dentro de uma relação, sim. E um relacionamento não dá errado se o ciclo se finda, ele deu certo até aquele momento. Ele pode, até as almas gêmeas compatíveis, elas podem ter um ciclo, porque nós viemos para a Terra para aprender muitas coisas, virtudes, para aprender o amor. Às vezes, um ciclo se finaliza com aquela pessoa e se inicia com outra pessoa. Mas, às vezes, dentro do mesmo relacionamento, eu posso entender como renovar esse amor, como renovar a paixão. Porque, muitas vezes, quando a gente tem um amor e entra no comodismo, entra na comodidade, a gente perde o brilho. E a paixão, ela pode ser renovada. O gene da paixão, ele tem mais ou menos 1 ano. E depois é como se ele durasse ativo 1 ano. Então, é necessário que a gente reative o gene da paixão, fazendo brincadeiras, criando coisas, divertindo, dando risada juntos, fazendo um joguinho gostoso para os dois. Sexo tântrico é muito legal, porque práticas simples de tocar o corpo do outro, de olha, hoje eu ter uma surpresa para você. Hoje eu quero simplesmente tocar você, você pode ficar bem quietinho aí, ou bem quietinha aí, e eu vou simplesmente te tocar. Tem muitas coisas legais que a gente pode fazer para reacender a paixão e para reacender o amor dentro da relação. Mas primeiro a gente tem que ter autoconfiança, segurança interior, a gente tem que renovar essa paixão dentro de nós, para poder a gente estar com energia e brilho no olhar, para a gente fazer isso na nossa relação. Então, depende muito, Isabel, de uma relação para outra. Existem esses dois lados, por isso eu não sei, então eu dei os 2 lados para você, tá bom? Vivian pergunta, é como se criasse uma relação imaginária e quando vive não foi nada do que imaginou. Ainda assim, insiste na relação. O que fazer? Isso significa, eu vivi isso, tá, Vivian? Vivi isso, eu sei exatamente o que você está falando, eu sei exatamente o que você está sentindo. Significa que a gente não tem discernimento ainda para escolher, ou falta discernimento para a gente ter a coragem de enxergar o outro como é.
Às vezes a gente fantasia o outro como a gente gostaria que fosse. E, tipo assim, a gente só precisa cair na real e dizer, olha, eu preciso ajustar as minhas vendas e eu preciso conseguir enxergar a verdade sobre as coisas. Eu preciso enxergar elas como são e não o que eu quero que elas sejam. E isso é importante para todo mundo, tá? Às vezes a gente quer que o outro seja de uma forma que o outro não é. Mas se a gente está numa relação, ou escolhe estar numa relação, a gente tem que aceitar o pacote inteiro, defeitos e qualidades. Claro que, com o passar do tempo, a gente vai convivendo e a gente vai sempre melhorando, mas a gente não deve exigir ou querer que o outro mude, porque isso mina a relação. Mude você e seja um espelho, um sol, sabe, um perfume, quando você coloca, que exala, seja um perfume de amor, seja um perfume de segurança, de brilho, de alto valor, de alto respeito, seja um sol de alegria, de felicidade, de prazer pessoal que o outro vai colar em você. Mas se a gente começa a dizer para o outro que o outro tem que fazer, o que o outro tem que consertar, o que o outro tem que ajustar, a relação vai ficar pesada, vai perder a graça. Então, a questão é, sim, ajustar as lentes. Eu sei muito bem, Vivi, o que você está falando, e eu lhe digo de cadeirinha, assim, eu lhe digo por mim. Ajusta o discernimento sobre a verdade das coisas como elas são. Ok? Ju, de novo, Fran respondeu, gratidão. Mas ainda tem um ponto. Eu quis dizer que as diferenças não são importantes para o relacionamento, ou devemos buscar sempre a similaridade? Geralmente a gente não pensa no que a gente vai buscar. Eu não vou buscar o outro. Eu vou me transformar naquilo que eu quero receber e vou emanar isso para o universo. E, naturalmente, eu vou atrair alguém similar. E quando eu atrair alguém similar, eu tenho que checar se os defeitos dessa pessoa eu dou conta. Lembra? Foi a primeira coisa que eu pedi para vocês colocarem. Exercício. O que eu dou conta e o que eu não dou conta na relação. A pessoa tem todas as qualidades, mas tem uma que eu realmente não dou conta. Por exemplo, a pessoa fuma, nada contra ninguém que fuma, mas pode ter alguém que tem alergia a cigarro, que tem trauma a cigarro, que realmente não consiga suportar o cigarro, não vai dar conta. Então você tem que saber o que você não dá conta. Porque mesmo que tenha similaridade, você tem que enxergar a pessoa como um todo. Aquela similaridade está massa, mas aquelas invirtudes, aqueles defeitos, aquelas questões, eu dou conta. Aquilo ali são questões que não me ferem, que eu consigo ser feliz com o pacote inteiro. As partes boas superam em muito as partes ruins, então vai lá. Não supera não. Tem coisas que fica batendo, então repensa. E outra coisa que eu quero falar para vocês, existem um relacionamento que dá certo, que é compatível, que a gente atrai alguém compatível, em vários níveis e que funciona. Existe um relacionamento que não funciona, mas que a gente teima em ficar, então a gente atrai alguém que não funciona, mas a gente está ali lutando e querendo ficar com aquela pessoa. Tem um relacionamento que precisa de ajuste, e às vezes esse ajuste pode ser feito, dependendo da nossa parte, no caso, porque é com a gente que a gente está falando, não é com o outro. Então, você tem que ter um discernimento, a gente tem que desenvolver o discernimento de essa pessoa que eu estou construindo alguma coisa legal ou a gente só está brigando? Porque o objetivo do relacionamento é amar, não é estar com alguém. Anota isso. O objetivo do relacionamento é amar. Eu estou sendo amado, eu estou sentindo amor, eu estou sentindo coisas boas. Se eu não estou sentindo, por que eu estou nessa relação? Mas calma, porque às vezes eu não estou sentindo isso porque eu não estou sentindo isso. Às vezes não tem nada a ver com o outro. Às vezes o outro é uma pessoa maravilhosa, mas eu estou tão ferida pelas relações anteriores, pelo que eu vivi com a minha mãe, pelo que eu vivi com meu pai, pelo que eu acredito de mim, pelos meus pensamentos, que eu não consigo enxergar o amor. Então, não é para a gente ir terminando a relação, não. É para a gente checar quais são os meus padrões emocionais, o que aquela criança está sentindo, o que está acontecendo, o que ela precisa para se sentir confiante de novo, segura, para poder entender que ela merece o melhor da vida. Porque sim, você merece o melhor da vida.
Você merece alguém que te ame, você merece alguém que te respeite, você merece alguém que te valorize. Você merece alguém que te ame como uma princesa, como um príncipe, como um rei, como uma rainha. Você merece alguém que escolha você. Mas antes disso, você tem que se escolher, você tem que se valorizar, você tem que ser a sua rainha e seu rei. Você tem que ser gentil com você. Você tem que ser aquilo que você quer que o outro seja. E isso tem que estar anotado na cabeceira da sua cama. Não busque no outro algo que você não é ainda. Mesmo que você busque, você pode até buscar, mas pode ser uma grande chance que você se frustre se você buscar no outro algo que você não é para você mesmo, tá? Aline pergunta, como conseguir confiar em alguém quando crescemos ouvindo? Excelente pergunta, Aline. Excelente pergunta. Como conseguir confiar em alguém quando crescemos ouvindo que todo homem trai e as mulheres precisam aceitar isso? Excelente pergunta. Eu acreditava nisso. Parte de mim acreditava que todo homem traía, porque a minha mãe viveu isso, é bem comum isso na história, é bem comum, isso vem dos nossos ancestrais, só que isso é uma crença, isso é uma história real, isso é uma história real, porque a gente viveu isso, os nossos ancestrais viveram isso, mas a gente pode escolher outra história. Eu não estou dizendo que essa história não é real, eu estou dizendo que essa história é real, mas eu estou dizendo que não existe só essa história. Eu acredito que nós não somos humanos, mas estamos humanos. Eu acredito que nós somos seres. Quando dizem assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus, eu acredito sim. Mas o que é ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que nós somos amor, que nós somos bondade, que nós somos dignidade, luz. Mas a gente se afastou, lembra de tudo que eu falei? Como foi que a gente se afastou? A história, a sua história é a história de todo mundo. A sua história é a história daquele que está agredindo e daquele que está sendo agredido. É a mesma história. Mas a gente faz coisas de acordo com o que a gente dá conta. Às vezes a gente ataca, às vezes a gente recebe os ataques. Mas as duas histórias têm a mesma ferida da falta de amor. Alguém precisa dar um ponto nisso. E esse alguém é você. Quando você entende e começa a fazer esse resgate do seu próprio valor e do seu amor pessoal, você entende que você pode encontrar pessoas fiéis. E assim, eu pedi para Deus, eu disse para Deus e para o universo, eu só quero alguém na minha vida, e eu tinha uma lista muito grande, tá? Características assim, fidelidade, honestidade, bom humor, carinho, respeito, confiança, verdade. Nossa, a minha lista é bem grande. Eu lembro que eu comecei a pensar assim, poxa, eu saía do sofrimento dessa forma, algumas vezes. Eu me via como se eu estivesse num avião. Então, eu saía da questão e me via lá de cima no céu, como se eu estivesse num avião, e olhava para baixo e dizia assim, olha, se eu não sou isso, se eu sou muito além disso, deve existir outras pessoas. Eu confio que existe na humanidade pessoas que estão também buscando evoluir. Nós estamos numa era do planeta em que existem muito mais pessoas do que você imagina que são fiéis. E sabe uma coisa bem interessante? Quando eu comecei a acreditar na fidelidade masculina, eu comecei a conhecer homens fiéis. É engraçado isso. Quando eu não acreditava, vinha homens infiéis de todo lado. Às vezes, as pessoas que eu atendia no consultório trazia questões de infidelidade, homens e mulheres, eu só ouvia a infidelidade. E depois que eu comecei a acreditar em infidelidade, eu comecei a atrair outro tipo até de pacientes. Eu comecei a ter outro tipo de amigos, eu comecei a conhecer pessoas fiéis. Por que você acha isso? Se você estiver querendo comprar um fusquinha rosa, vai aparecer todo tipo de fusquinha rosa que você jamais imaginou quanto fusquinha rosa existe na face da Terra. Aquilo aparece muito mais vezes na sua frente, porque você está focando, a sua mente está atraindo, observando e encontrando o que você está focando. Então, a gente não enxerga os homens fiéis se a gente acreditar que só existem homens infiéis. A gente não vai encontrar as boas mulheres se os homens
Só acredito que existem mulheres que se aproveitam. Então, é mudar a nossa lente, sabe? Se a gente muda a nossa lente, se a gente tá com a lente azul, a gente vai enxergar o mundo azul. Se a gente muda para rosa, o mundo vai ser rosa. Então, se você quer encontrar um homem fiel, acredite que eles existem, e eles existem. E eu tô lhe dizendo que eu tenho um deles, e você também pode ter um deles, e eles existem. Primeiro, saiba que você merece, que você é uma pessoa maravilhosa, e que você veio para a Terra para ser feliz. E todos nós viemos para a Terra para aprender a amar, para ser feliz, sabe? É a cura do mundo, de verdade. É a gente reestruturar o amor dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Essa é a cura do planeta. Porque o amor é o que estrutura. Se você tiver muito dinheiro e não tiver amor, aquilo não vai valer muito. Não vai ter graça. Se você tiver todos os amigos e você tiver tudo ao seu redor, mas não tiver amor, aquilo não vai ter graça. Então, é o amor que é o alicerce do mundo. E eu tô aqui, e eu tô disposta. Parece que é a minha alma que fala, sabe? Eu tenho uma força. Eu construí isso na minha vida. Eu sei os passos. E eu construí isso num curso, que é exatamente o que muitas pessoas me pediram. Então, eu formatei, assim, com muito carinho. Eu pensei, fiz pesquisa, não só agora, mas durante todo esse tempo. E eu consegui entender como fazer a pessoa ali, com exercícios, com repetição, com informação, com práticas, com cura, a liberar o que não serve e a trazer o que serve. Então, eu montei isso. Eu montei isso de uma forma muito carinhosa. Eu montei isso porque vocês me pediram. Porque é muito fácil para mim ficar só na minha vida dando certo. É muito fácil para mim porque eu já tô resolvida com isso, sabe? Eu já fiz a minha parte. Então, tipo assim, eu não preciso mais disso. Eu já tenho o meu trabalho, eu já tenho a minha estrutura financeira, eu já tenho os meus outros cursos que eu dou, mas eu fiz isso porque vocês me pediram, eu fiz isso para vocês, eu fiz isso porque a minha alma pede e a minha alma acredita que cada pessoa que se cura de abusos, de agressões, de desamor dentro de uma relação, a gente vai emitindo ondas de reorganização que vão reorganizando todo o planeta. Eu acredito que nós podemos fazer a diferença. E por isso eu formatei, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês mais ou menos como é que está esse curso que eu construí para vocês. Olha, a gente vai falar sobre detalhes, sabe? Detalhes de campo eletromagnético, como é que a gente constrói um campo de energia, como a gente emana esse campo de energia. A gente vai falar sobre como a gente constrói pensamentos, como a gente construir sentimentos, como a gente poder reorganizar esses sentimentos. A gente vai falar sobre as emoções, sobre vários... Sabe que eu falei que eu saí com o Paulo e a gente foi se unindo em várias camadas? Eu vou falar como que é essas camadas. Eu vou falar sobre esse espelho que Júlia falou aqui. A gente vai fazer cura da sua criança. A gente vai fazer liberação dos traumas da sua infância, dos seus pais. A gente vai fazer reprogramação mental. A gente vai trazer o seu valor de volta. A gente vai trazer a sua vida de volta. A gente vai trazer, sabe, o seu discernimento. A gente vai trazer você de volta para a sua vida. A gente vai te ensinar a se apaixonar por você, a liberar apego. Enfim, a gente vai te trazer através de... Além de conteúdo, a gente vai fazer tantas programações que você pode fazer até dormindo. A gente vai ensinar como se relacionar, várias questões dentro da relação, como é viver o dia a dia essa relação. A gente vai ensinar sobre sexualidade, claro, precisa ter. É um módulo só sobre sexualidade. A gente vai falar sobre a escuta do coração, dignidade, autoacolhimento, honestidade, verdade. A gente vai falar sobre tolerância, discernimento, liberdade, amizade, limite, divórcio energético, acordos na relação, como compartilhar. A gente vai falar sobre o espelho, como encontrar a sua missão de vida dentro de tudo isso, como ter gratidão, fé, divertimento, que eu já falei. Enfim, a gente vai trazer tudo isso para você. De todo o coração, eu fiquei pensando o que fazer, né, com esse valor, e
De acordo com tudo que eu vi, com todas as questões que eu vi, ele tem um valor de 1.997, mas eu estou trazendo hoje para você. Eu estou trazendo, foi a energia que veio para vocês. Eu estou trazendo ele pelo valor de R$620, dividido de 12 vezes. Você vai ter um curso completamente online, onde você pode assistir na sua casa, no seu celular, no seu computador, onde você quiser. Você pode assistir a qualquer momento, você pode refazer o curso, e eu indico que você refaça, tipo assim, eu vou dar as meditações de reprogramação, eu vou colocar os exercícios que você tem que fazer, e eu espero que você faça, até você sentir que curou completamente. Tem pessoas que vão precisar fazer uma vez só, tem pessoas que vão precisar repetir, vai estar registrado, vai estar gravado as meditações, as reprogramações vão estar gravadas, então você pode repetir quantas vezes você quiser, da forma que você quiser. Ainda tem alguns bônus especiais que eu montei para você. Eu vou colocar como é que faz uma cura, eu e Paulo fazendo juntos, a gente vai emanar essa cura para as pessoas que estão no grupo. Eu vou colocar várias coisas lindas nesses bônus, como, por exemplo, a gente está fazendo uma organização de uma dieta para reorganizar o seu sistema energético também. Não vai ficar muito tempo aberta as inscrições, existem as vagas limitadas de verdade, porque eu só vou aceitar as pessoas que eu dou conta de dar o suporte. Então, aproveite, se você quer agora, vai lá agora, clica nesse link, se inscreve, compra esse curso que você vai receber. A gente vai fazer, vocês vão ficar recebendo um módulo por semana, vocês vão dar tempo de fazer e sentir, e sentindo. Tem uma garantia, tem garantia de 30 dias. Se você não gostar, a gente te devolve o dinheiro completo. Você não perde absolutamente nada, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. De verdade. Novamente, eu estou fazendo isso para você. Eu não preciso mais, porque simplesmente eu já tenho a minha vida resolvida, mas eu sinto que a gente deve fazer o melhor. O valor que está por trás disso é a sua felicidade, é a sua paz no relacionamento, é poder viver o que eu vivo hoje, de colocar a cabeça... É colocar assim, sabe? A cabeça nesse peito aqui e poder viver a relação que eu vivo hoje. Ele é bem tímido, isso não estava no script. Então, eu sei que é possível para você, para todo mundo. E quando a gente toma esse passo, a nossa vida dá um outro rumo, sabe? Então, quem quer, dá um jeito. Quem realmente entende o valor disso, dá um jeito. Vai lá, se inscreve, você pode, você consegue. Se eu lhe disser que a quantidade de valor que eu investi em cursos para mim curar, eu simplesmente entendia que eu precisava, o dinheiro surgia. Sinceramente, eu investi muito em mim, e foi por isso que eu me curei. Eu simplesmente entendia que se eu não mudasse dentro de mim, eu não ia mudar fora de mim. E eu decidi fazer isso. Então, lembre-se, você tem garantia de 30 dias. Caso você aconteça alguma coisa que você não queira, a gente devolve esse dinheiro completamente. Tá bom? Então, gratidão, gratidão, gratidão por todo o carinho, por todo o amor de vocês, por todos que estão me acompanhando, por todos que estão fazendo transformações através desses passos que a gente está construindo juntos, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e lembrem que vocês merecem o melhor, porque vocês são seres divinos, seres de luz, seres maravilhosos, verdadeiros tesouros. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus.